Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora nossa, única esperança nossa, vos suplicamos, ilumine as nossas mentes com o esplendor da vossa graça. Purificai-nos com o candor da vossa pureza. Aquecei-nos com o calor da vossa visita. E reconciliai-nos com o vosso Filho, para que possamos merecer, alcançar o esplendor da vossa glória. Com a vossa ajuda, Ele, que com o anúncio do anjo assumiu de vós, a nossa carne, e desejou habitar por 9 meses no teu seio, a Ele a honra e a glória por meio de ti, pelos séculos eternos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, teu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que te me confio, pela divina, se me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre César, pároco da Paróquia Jesus de Nazaré, da Psíquica da Serra, Diocese de Campo Limpo, São Paulo. E com grande alegria, dou início hoje, dia de Santo Antônio, a oração que rezamos, a oração dele, a Virgem Maria. Esta série de programas, começado com este, chamado Mariale. Mariale é um nome antigo para os tratados de estudos de Nossa Senhora. E aqui queremos fazer um estudo sobre a Virgem Maria. Para aqueles que são mais curiosos, para saber quem é a mãe de Jesus, para outros que querem aprofundar mais esse tema tão importante, a própria pessoa da Virgem Maria. Mas ainda queremos, no dia de hoje, falar da Virgem Maria, mas não apenas de modo racional, intelectual. Claro que abrange também a nossa inteligência, a nossa razão. Ela fica até mais ilustrada, mais iluminada quando falamos da Mãe de Deus, como do próprio Deus. Contudo, esses temas marianos que queremos abordar como estudo devem ser acolhidos também no coração. Que, de fato, esses programas, com a graça do Espírito Santo, possam possibilitar você que nos assiste, nos escuta, nos acompanha, a viver mais profundamente uma intimidade com Nossa Senhora. E assim você possa crescer no conhecimento e no amor à Santíssima Virgem. E assim crescer no conhecimento e no amor ao próprio Jesus, ao próprio Deus. Este é o objetivo de nós aprofundarmos aqui o conhecimento da Virgem Maria. Não apenas para que a gente saiba mais dela, mas para que a gente cresça mais a partir dela, a partir do seu modelo, do seu exemplo, de sua intercessão. Por isso é que nós queremos, de fato, fazer estes encontros. Hoje nós só queremos fazer uma pequena introdução sobre o que é Mariologia, sobre um pouco do que estuda a Mariologia. Depois teremos mais tempo para falarmos de outros tantos temas. São diversos programas que estamos dando início. Então, isso daqui é só um primeiro programa. Falamos uma introdução sobre esse tema da Virgem Maria, do estudo sobre a Virgem Maria. Bem, começamos exatamente na definição de Mariologia. Claro que não é difícil de entender que Mariologia é o estudo de Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. Mas aqui é importante dizer que, antes de definir o que é Mariologia, nós vamos entender o que é teologia. Teologia é uma palavra que vem do grego. Theos, logos. Theos, de Deus. Logos aí é de palavra, mas aí muito mais de estudo.
E, de fato, é o estudo, né? É o uso racional que a gente faz para, por assim dizer, entender Deus, ou pelo menos falar de Deus, expressar Deus, aprofundar-se nesse mistério que é Deus. Isso é importante quando falamos de teologia. E o objeto da teologia, o objeto fundamental da teologia, é o próprio Deus, o estudo de Deus. Então não é difícil entender que a Mariologia é o estudo de Nossa Senhora, cujo objeto é a própria Virgem Maria. Por que um tratado? Por que um estudo sobre ela? Claro, por causa da importância dela. E a importância dela, como o Concílio Vaticano II afirma, e antes dele, tantos papas, todo o magistério, da importância do lugar de Nossa Senhora no plano da salvação. Deus quis que a Virgem Maria estivesse presente no plano da salvação. Isso é importante recordarmos. Ele poderia ter feito tudo sem ela, mas quis fazer toda a obra de salvação por meio dela. Aqui existe um argumento que em boa teologia se chama hipotético, uma necessidade hipotética. Não é necessário absolutamente. Não era necessário absolutamente que Nossa Senhora existisse ou que Nossa Senhora estivesse dentro do mistério da salvação. Absolutamente não. Deus é Deus, ele pode fazer tudo o que ele quer sem ela e sem ninguém, como sempre o fez na Trindade. Mas uma necessidade hipotética, explica a teologia, porque é a vontade de Deus, ele quis. A hipótese é essa, ele quis, ele desejou, e por isso assim o é. E sendo vontade de Deus, então já é um motivo de a gente procurar entender quem é Nossa Senhora. E aqui é importante a gente ter claro, quando a gente fala disso, nós vamos às fontes da Mariologia também. Bem, nós vamos ter um tempo para falar dessas fontes da Mariologia, mas as fontes estão na Bíblia, na tradição, na liturgia. E na Bíblia, é a própria liturgia que faz parte da tradição, na Bíblia, na tradição. Mas às vezes as grandes dificuldades que nós temos, muitas vezes, é com irmãos cristãos, irmãos separados da nossa fé católica, que fazem bastante polêmica, discussão sobre o papel da Virgem Maria. Bem, aqui não nos aprofundaremos tanto, porque teremos outros programas para tratar de cada ponto do que somos acusados ou das coisas que estão sendo levantadas contra a nossa devoção à Nossa Senhora. Mas aqui eu gostaria só de lembrar algumas coisas que estão na própria Palavra de Deus. Em Lucas capítulo 1, por exemplo, está o Evangelho da Anunciação, Lucas 1, 16, 38, onde o anjo aparece à Virgem. É interessante porque o louvor que damos a Nossa Senhora, que a igreja dá a Nossa Senhora, é um louvor que procede do próprio Deus. Quando nós, por exemplo, ouvimos o anjo dizer Ave cheia de graça. Primeiro que cheia de graça já é um título importante. E aqui já temos um problema, porque nas traduções da Bíblia evangélica não aparece cheia de graça, aparece agraciada, que não é a palavra que corresponde a que queria também na palavra original. Porque agraciada, favorecida, foram todas as mulheres, as santas mulheres do Antigo Testamento, por exemplo, Esther, Judite, Sara, Rebeca, Raquel, todas elas eram favorecidas por Deus. Agora, cheia de graça, só ela. Porque, na verdade, esse termo cheia de graça, nós só vemos aplicado ao Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, cheio de graça e de verdade, João capítulo 1. Então, aí nós temos exatamente que o termo usado pelo anjo já é um termo específico para Nossa Senhora, que exalta, que mostra a grandeza de Nossa Senhora. Mas se pensarmos que o anjo não fala em nome próprio, que o anjo é embaixador de uma mensagem, a mensagem da qual será a mão de Deus, quem é que dá a mensagem? O Pai. Então, Deus Pai é que chama a Virgem Maria de cheia de graça. Então, antes da igreja chamá-la de cheia de graça, a
o próprio Pai, por meio da voz de São Gabriel, o arcanjo, diz: Ave cheia de graça. Mas também, se pensarmos na pessoa do Filho, até porque está, de fato, nos mandamentos, de honrar pai e mãe, e, de fato, o Filho honrava a sua mãe, o Filho eterno de Deus, se tornou filho da Virgem Maria, de São José. Então, ele também, nessa terra, honrava seus pais. Então, só por isso ele não despreza sua mãe. Ele a tem também como em alta conta, como nós temos em alta conta a nossa própria mãe. Mas nas palavras do Filho, em Lucas 11, por exemplo, quando uma mulher do meio do povo diz claramente: feliz o ventre que te trouxe, e felizes, feliz o ventre que te trouxe, felizes os seios que te amamentaram, a resposta de Jesus é bastante interessante. Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E muitos irmãos separados falam: ah lá, viu? Ele está falando contra ela. Ele está deixando ela de lado. Porque mais feliz do que ela, que gerou e deu de mamar a Jesus, mais feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Bem, quem lê a palavra de Deus assim não a lê na sua substância, na sua grandeza. Exatamente por quê? Porque é importante ter claro que quando é dito por Jesus, quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, é falando da mãe dele. Porque ninguém melhor escutou a palavra de Deus e a pôs em prática do que a mãe de Jesus. É ela que fala no texto do Evangelho mesmo, da Anunciação. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. É nela que a palavra se faz carne e habita entre nós. É por meio dela. E não só por meio dela no sentido físico, sim, também, claro, mas no sentido espiritual. Ela é a primeira discípula de seu filho. Santo Agostinho, interpretando esse trecho de Lucas 11, fala o seguinte, que a Virgem Maria, antes de conceber, antes de gerar Jesus, no seu seio, fisicamente, o gerou no seu coração, na sua mente, como verdade, antes de gerar o corpo, antes de gerar a carne em seu corpo, no seu ventre, gerou Cristo verdade em sua mente, em sua alma, em seu coração. Ela primeiro deu assentimento a Cristo como Salvador, a Cristo que veio com o seu projeto de salvação. Ela foi a primeira a dizer sim a este projeto, como todos nós devemos dizer, para depois, então, tornar-se mãe física de Jesus. E assim, então, Jesus fala que ela é feliz, porque de fato, ela ouve a palavra de Deus e pôs em prática. A mesma bem-aventurança, a mesma felicidade anunciada por Isabel. Feliz és tu, porque ouviste a palavra de Deus. E da parte do Senhor se cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Nossa Senhora é feliz porque acreditou. Feliz és tu porque acreditaste, porque tiveste fé. Se é feliz Abraão porque acreditou contra toda esperança, como dizia a leitura na missa de domingo, também é muito mais verdade a Nossa Senhora, que acreditou até além do Calvário. Acreditou e, ao acreditar, ela é feliz, porque a fé nos torna felizes. E assim, falando sobre tudo isso, sobre o Pai que exalta a Virgem Maria, sua filha, dizendo cheia de graça, o Filho que exalta sua mãe, dizendo que ela é feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Um terceiro ponto é que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também exalta Maria. É o que vemos em Lucas também, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, quando a gente vê a Virgem Maria subindo, ela sabe que sua prima Isabel está grávida e ela vai a serviço da sua prima, porque sua prima já tem idade. Mas quando ela chega, ela saúda Isabel, conta o texto evangélico, as duas se saúdam, e naquela saudação, o menino Jesus, salta de alegria no ventre o menino São João Batista, desculpe, o menino Jesus se comunica com João Batista, que está no ventre de Isabel, e ali é comunicada a graça, e então o São João Batista salta de alegria no
no ventre de sua mãe Isabel. Diante disso, Isabel, repleta do Espírito Santo, diz a palavra, diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Feliz és tu porque acreditaste que da parte do Senhor se cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Isabel só tinha um Senhor, Deus, não tinha outro. Quando de fato Isabel proclama a Virgem Maria, mãe do seu Senhor, ela está chamando Nossa Senhora de mãe de Deus. Porque o Senhor de Isabel é o Deus de Israel. Mãe do meu Senhor é a mãe de Deus. Mas Isabel não diz por si, cheia do Espírito Santo, exclamou, diz a palavra. É o Espírito Santo que chama a Virgem Maria de mãe de Deus. Então, quando entendemos que a Virgem Maria, ela é chamada pelo Pai cheia de graça, chamada pelo Filho, feliz porque acredita, porque de fato escutou e pôs em prática a palavra do Senhor, e ainda o Espírito Santo a chama de mãe de Deus, então só sobra mesmo, só resta a igreja continuar esse mesmo louvor, porque o louvor não vem da terra, o louvor vem do céu. É o Pai, Filho e Espírito Santo que exaltam Maria. E por isso a igreja, nessa mesma continuidade, louva a Virgem Maria. E aqui muitos ficam com um certo preciosismo, com um certo escrúpulo, dizendo, não, mas não se pode falar tanto de Nossa Senhora. Porque quanto mais se fala de Nossa Senhora, menos se fala de Jesus. A gente vai falar várias vezes isso. Quem diz isso não entendeu a correlação da Virgem Maria e Jesus. Jesus e a Virgem Maria, na mesma missão, no mesmo plano de salvação. Se nós vamos nos aprofundando nisso, nós vamos entendendo que os dois estão muito unidos. E claro que Jesus não se sente diminuído quando ouve falar bem de sua mãe. Até porque, na verdade, a Nossa Senhora é uma mulher humilde. Ela não cria o louvor para si. O louvor que vem até ela sempre passa para o Filho. Sempre gosto de brincar, eu reflito sobre essa devoção à Virgem Maria, sobre esses capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, da questão de quando a Isabel fala para Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quando Isabel diz isso, e a chama de mãe do meu Senhor, não me honra que mãe do meu Senhor visite, e ainda, de fato, depois de tudo isso, nós temos também essa palavra de Isabel, a resposta da Virgem Maria não é realmente, eu sou mãe de Deus, eu sou grande mesmo, beija meus pés que eu sou ótima. Não, de jeito nenhum. E olha como eu brinco, que ela tinha literalmente o rei na barriga. O rei do universo está no ventre de Maria, ela tem o rei na barriga, mas nisso não faz orgulhosa. De verdade, Maria Santíssima, ela se encontra humilde, olhou a humildade de sua serva, fez em mim grandes coisas, todo-poderoso, olhar no seu magnífico. Mas a promessa magnífica dizendo: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Enquanto Isabel exalta a Virgem Maria exalta a Deus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. São Luís Maria Grande de Montfort, o grande apóstolo da devoção mariana, diz no seu livro, O Segredo de Maria, diz assim, que quando alguém grita por Maria, Maria grita por Jesus. Maria grita para Deus. O grito, o louvor nunca fica nela. Ela sempre transmite a quem é de direito, a Deus. Ela é medianeira, ela é ponte, então passa por ela, mas não fica nela. Vai para Deus. Então ninguém fique preocupado em exaltar demais a Virgem Maria. Até porque tem aquela palavra bonita de São Maximiliano Kolbe, outro apóstolo da devoção mariana, grande. São Maximiliano Kolbe dizia: não se preocupe em exaltar demais a Virgem Maria. Porque por mais que você a exalte, nunca a exaltará do mesmo modo que Jesus o fez. Jesus é que exalta a mãe. Portanto, não adianta a gente ficar aqui querendo fazer mais que não vai conseguir. Ele já o fez. Isso é importante a gente lembrar. Mas quero concluir, não posso concluir
este momento aqui, este primeiro programa Nosso Mariale, sem dizer umas palavras bonitas sobre a Virgem Maria. A Virgem Maria é a única que pode dizer com o Pai Eterno: nós temos um filhinho em comum. Outra palavra é esta: nem as mais ricas carruagens de joias poderão exaltar aquela que chamamos de Mãe de Deus. Essas palavras, né, e ainda outras, né, como essa outra aqui, nem tu, Sara, nem tu, Rebeca, nem tu, Raquel, nenhuma dessas mulheres poderão dizer que são repletas de graça, como ela, a Virgem Maria. Essas palavras todas que eu disse, por último, poderiam ter sido ditas por um santo, por um papa, por um bispo, por um padre da igreja, mas foram ditas pelo reformador protestante Martinho Lutero. São todas escritas no livro dele, o Magnífico, um comentário lindíssimo que ele faz sobre a Virgem Maria, e qual ele acreditava que era a Mãe de Deus. Ele exalta a Mãe de Deus e fala da Mãe de Deus lá. Depois, os que vieram após dele, talvez mais duros, mais nacionalistas, foram diminuindo esse papel, essa importância de Nossa Senhora. Mas Lutero tinha certa devoção à Virgem Maria e sabia que ela era a Mãe de Deus. Né? Então, de fato, é importante a gente lembrar disso quando fala também da Virgem Maria. Né? Dito tudo isso, quero concluir dizendo que escolhemos iniciar nesse dia de Santo Antônio esse Mariale exatamente porque foi nesse dia, 13 de junho de 1917, que a Virgem Maria resolveu mostrar o seu coração. Não mostrou no dia 13 de maio, que foi a primeira aparição, lá em Fátima. Mas ela quis mostrar na segunda aparição, para aproveitar o dia de Santo Antônio, certamente, que era tão devoto da Imaculada Conceição de Maria, quando esse dogma nem era proclamado ainda. Ele tão mariano que era Santo Antônio. Por isso ela mostra o seu coração em 13 de junho de 1917. E será depois, anos depois, que a Virgem Maria mostrará, isso daí 12 anos depois, mostrará o seu imaculado coração de novo, em uma aparição mais gloriosa. Irmã Lúcia é que receberá essa aparição, porque Francisco de Assis já estava no céu nessa época. E ela na Espanha, no convento, ela tem uma visão, ela está em adoração da quinta para a sexta, 13 de junho de 1929, também dia de Santo Antônio. Ela vê a Trindade, o Pai, o Filho crucificado, o Espírito Santo, em forma de pomba entre o Pai e o Filho, no centro do coração do Filho, a Santíssima Eucaristia, e o sangue que vai para o cálice é o sangue que brota do coração e do lado de Cristo, segundo a irmã Lúcia. E do lado direito, do lado direito da cruz, da Trindade, dessa visão da Trindade que ela tem, que ela diz que lhe foi lhe dado vários conhecimentos sobre a Trindade, na qual não era permitido ela dizer. Do lado direito está escrito como em água, por causa da água e sangue que a gente já sabe, da devoção da Divina Misericórdia, está escrito graça e misericórdia, como se fossem letras formadas em água, porque a água que sai do lado direito, né, que também lembra a devoção da Divina Misericórdia. Mas do lado esquerdo, na visão da Trindade, que já era conhecida na Idade Média, essa visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o trono de graça, do lado esquerdo dessa visão está a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, com seu coração imaculado, não com rosas, mas com uma coroa de espinhos, e também, de fato, está ali o coração de Maria. Isso é importante, porque dia 13 de junho, de novo, 1929, Nossa Senhora manifesta seu coração, para pedir que a Rússia seja consagrada ao seu coração imaculado. Chegou a hora de consagrar a Rússia, o meu coração imaculado, dirá Nossa Senhora, nessa aparição da Trindade. Mas curioso, que na aparição da Trindade aparece este elemento novo, que é a própria Virgem Maria. Porque ela é o caminho para Jesus, que nos dá acesso a esse plano da graça, que é a própria Santíssima Trindade. Por isso, havemos de nos aproximar mais de Nossa Senhora, no seu coração imaculado, porque aí teremos um conhecimento maior de Deus e um amor maior a Deus. Porque termino dizendo exatamente isso, que
na teologia, no estudo das coisas de Deus, acontece diferente do que acontece quando eu conheço uma pessoa mais profundamente. Às vezes eu gosto da pessoa e quando eu conheço a pessoa, eu perco o gosto pela pessoa. Pelo motivo de que eu perco o gosto porque eu conheci melhor, eu fui ver melhor quem era a pessoa e conheci os defeitos dela. Mas no caso das coisas de Deus, não. Quanto mais você conhece as coisas de Deus, mais você ganha amor, porque é um oceano de maravilhas. Então, quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Exatamente é o que acontece nessa questão do estudo das coisas de Deus. E no estudo da Mariologia não é diferente, porque Nossa Senhora é um oceano, e São Lismão fala no tratado, né? Que Deus, que não é uma palavra dele, ele pegou de outro santo, mas ficou famosa essa expressão com ele. Deus juntou todas as águas e chamou o mar. Juntou todas as graças e chamou Maria. A ideia de Maria como um mar, um oceano das graças de Deus. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você a conhece, tanto mais você se apaixona por ela. E como ela tem esse vínculo tão estreito, tão íntimo e indivisível com o nosso Jesus Cristo. Então, quanto mais você conhece a Virgem Maria, mais você conhece Jesus. Quanto mais você ama a Virgem Maria, mais você ama Jesus. Você ela nos dá acesso a este mistério da Trindade, ela que é Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa do Espírito Santo. Muito bem, já falamos bastante neste primeiro encontro, e aí teremos então um segundo encontro para nos aprofundarmos mais sobre a Mariologia em si, né? sobre a história da Mariologia, será então os nossos encontros seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, do glorioso Santo Antônio, desça e permaneça sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.